Olá, Capricórnio! Vamos para a parte 2 do vídeo, tá? Fiz a primeira parte, estava indo maravilhosamente bem. Aí o que aconteceu? Encheu a memória do celular. Eu tive que deletar algumas coisas e recomecei para finalizar, né? Faltava duas cartas, faltava uma carta apenas para finalizar a mandala e depois eu jogaria duas, né? Que são essas aqui. E essa é a que finalizou a leitura. E aí depois eu juntaria as duas partes, editaria e juntaria as duas partes. Só que como a memória estava cheia, na hora que eu fui editar, deletou o vídeo. E aí eu pensei, como que eu vou perder uma leitura dessas? Eu não posso perder, né? Ou melhor, nós não podemos perder. Então eu postei até o momento que ficou gravado, faltando uma carta, e aí complementei com mais duas. Como deu esse erro, esse problema, eu vou complementar essa leitura com mais alguma coisa, tá? Com outras jogadas. Porque se tentaram nos impedir de saber o que estava acontecendo, acredito que nada é por acaso, né? Todo tarólogo pensa dessa forma. Eu vou complementar para saber algo mais. Então vai ser uma leitura mais rebuscada ainda, tá? Então, depois de toda aquela leitura, né? Até mesmo emocionante, como a última carta, lembra que eu falei para vocês, de Capricórnio, que toda a leitura ela tinha sido muito boa, excelente, somente com cartas boas? Então o que acontece? Para finalizar a leitura, na última carta veio o ego. Carta do ego. O que é a carta do ego? É o arcano maior, o diabo, tá? Aqui fala o seguinte, ela veio para finalizar a leitura como uma advertência. Então, eu vou falar para vocês o que vocês não devem fazer. Toda a leitura, da primeira leitura, do primeiro vídeo, nos mostra as benesses, né? Os ganhos que nós teremos devido ao trabalho realizado por nós. O trabalho desta cura, né? Desta busca pelo não é ressarcimento, mas pela correção dos nossos erros, das nossas faltas, das nossas falhas. Fizemos uma reforma íntima. E isso nos leva a grandes premiações por parte da espiritualidade. Só que a última carta veio a advertência, tá? Arcano maior, o diabo, o ego, o bendito ego, né? E aqui nos fala assim: falsa sensação de aprisionamento. Que aprisionamento é esse? Tudo aquilo que faz com que nos prenda. O que o arcano maior, o diabo, faz? Ele nos prende, ele nos acorrenta. Nos acorrenta a pensamentos, aos vícios, aos equívocos, né? Está sendo excessivamente focado em coisas materiais. Então, sempre lembrando, continuamos o trabalho. A riqueza nos é ofertada, a riqueza, a abundância, a prosperidade nos é ofertada, mas a nossa visão está sempre no divino, sempre no Criador, sempre na espiritualidade. As coisas vão começar a vir para nós, mas nós não vamos focar na riqueza nem na prosperidade. Nós vamos continuar trabalhando, que é o que a gente sabe fazer de melhor. Trabalhando, se dedicando, se esforçando, dando o melhor e focado na espiritualidade. O foco é espiritualidade. O dinheiro é consequência, tá?
Os caminhos abertos é consequência. Se nós focarmos no material, a espiritualidade fecha a torneira. Entendeu? Não esqueçam. É o arcano maior, o diabo, o ego, o bendito ego. Ah, mas aí começa a entrar dinheiro, aí eu começo a esbanjar, né? Aí eu vou comprar a melhor roupa, eu vou morar na melhor casa, eu vou comprar o melhor carro, eu quero a melhor mulher, eu quero o melhor marido, o melhor homem. Coisas do ego. Entenderam? Eu quero a melhor comida, eu quero a melhor bebida. E aí a gente vai crescendo, né? A gente tá assim, ó. 5 de ouros, né? Aí começa a crescer, 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 crescer e vai ficando fortão. Ah! E aí ele fecha a torneira e tu volta para 5 de ouros. Entendeu? Então, sempre a mentalidade. Todo o nosso foco está no trabalho e na espiritualidade. Ora e trabalha. Lembram? É a nossa frase. Ora e trabalha. Ora et labora. Tá bom? Pensamentos negativos baseados no medo. Então, o que são esses pensamentos? As lembranças do passado que nos atormentam, os medos recorrentes, aquilo que te deixa com insônia, a falta de dinheiro, as mágoas, as feridas do passado, tá? As saudades, os amores, os temores, tudo aquilo que te prende a algo é o danado querendo te fazer sofrer. Ou ele dá um pouco mais de corrente para te achar que tu tá livre e aí tu paga o de bambambam. E a espiritualidade fecha a torneira e tu fica em 5 de ouros de novo. Na escassez, na pobreza, dependurado, né? Enforcado. Ó. Então a meta é foco na espiritualidade, foco no trabalho. Se dedica. E as coisas continuam vindo e fluindo. Lembram que eu falei sobre a roda da fortuna que tinha saído? Este é o meio de permanecermos lá em cima. Se deixamos o ego. O que é o ego? É o nosso diabo interior, tá? A nossa sombra. O que nós temos de mais feio em nós. Se nós deixamos... E também bonito, né? Porque o diabo ele é bonito. Não o diabo que as crenças acreditam, né? O diabo ele é sedutor, ele é galanteador, ele é poderoso, ele é bonito, não é feio, ele é bonito, porque ele precisa até tentar, ele vai te oferecer coisas boas, e ele realiza desejos. Só que se os desejos forem maus desejos, frutos do ego, ele mesmo nos derruba. Ele só dá mais corrente. Tá todo mundo preso com ele. Tu entrou no mundo dele, da matéria, e a gente tá no mundo da matéria, entendeu? Por que Cristo falou, o mundo jaz sob o maligno? Porque o mundo pertence a ele, entre aspas, né? Então aqui ele deita e rola. Mas não é que ele esteja ali fora, ele está aqui dentro. Está aí dentro. Tu aceitando ou não, essa é a realidade. E ele, Jesus, Deus, o Espírito Santo também está aqui dentro. Entendeu? E aí a gente faz as escolhas. A quem eu vou servir hoje? A quem eu vou servir amanhã? Entendeu? Essa história de que o diabo está ali fora, nos rondando, é mentira, ele está aqui dentro o tempo todo. E Deus a mesma coisa. Então, quer perceber que o inimigo, o teu inimigo, que é tu mesmo, a tua sombra, que ele está preparando uma armadilha para te derrubar? Analisa o que tu deseja.
Analisa o que tu quer e como tu quer e como tu deseja. Entendeu? Aí tu consegue pular da armadilha antes da hora. Tá? Quando eu pedi as cartas de recado, as cartas de... Como é que se chama? As cartas de... Nossa, me deu um branco agora. É o recado da espiritualidade, tá? Me fugiu o termo correto. As dicas da espiritualidade para finalizar a leitura, o que eles poderiam dizer depois de sair o ego, o diabo, o tentador, querendo nos derrubar, querendo fazer a gente sair lá da roda da fortuna, lá de cima para ir lá para baixo, saiu a carta da intuição, a carta do Netuno, tá? As cartas astrológicas. Então, aqui fala sobre as nossas emoções. Ele vai tentar, o inimigo, o nosso diabo interior, a nossa sombra, o nosso bendito, ou melhor, bendito e maldito ego, né? Que o ego nos dá força para a gente fazer muita coisa. Sem o ego é complicado, entendeu? Por isso que é importante a presença dele também na mesa, porque ele trabalha muito, mesmo que seja às vezes contra a espiritualidade, mas muitas vezes ele trabalha a favor, porque ele está abaixo do Criador. Então ele é uma criatura, uma energia, né? Então ele tem suas funções. Se no mundo tudo é dual e ele reina sobre o mundo, ele é dual. Ele faz o bem e faz o mal. Depende da energia que ele pega. Se ele pega uma pessoa podre, ele vai pender para podridão. Se ele pega uma pessoa boa, generosa, solidária, amorosa, ele vai te tentar ou ele vai realizar desejos. É o Jin, né? É o gênio, entendeu? Depende da tua energia, depende do que tu pede e como pede, entende? Então aqui, partindo do ponto que nós estamos tratando com a sombra, com o que pode nos derrubar da roda da fortuna, aqui fala sobre a intuição. E aqui temos o mar, né? E os peixes e uma tartaruga. Tem um cavalo marinho também. Tá? Então aqui fala o seguinte: cuidado com os teus sentimentos. Os teus sentimentos é uma porta que se abre para que ele se manifeste, tá? Pensamentos com relação ao sentimento que te aprisionam a pessoas, a épocas. Cuidado. Aqui temos também a tartaruga falando que gradativamente vocês têm trabalhado estes sentimentos para curá-los. Lembra que eu falei da criança interior? Lembra que eu falei sobre a cura da criança interior? Então, continuem o trabalho, tá? E aqui, mais uma carta de conselho. Lembrei da palavra que eu não tinha lembrado, de conselho. A carta da chama. O que essa carta quer dizer? Essa carta quer dizer que vocês, para não cair nas armadilhas do ego, devem clamar, chamar sobre si o Espírito Santo. Lembram que os discípulos de Cristo, após a morte do mesmo, entre aspas, e após a ressurreição, Cristo disse que retornaria, né? Ele ressuscitou e sumiu. E os apóstolos foram para um casebre, um local, e lá eles receberam o Espírito Santo, né? Então, essas línguas de fogo, que
que você fala lá na Bíblia, no Pentecostes, né? Essas línguas de fogo são o Espírito Santo. Isso significa que o ego e as memórias do passado não têm poder algum para aquele que é cheio do Espírito. Então vamos fazer o seguinte, vamos pedir a Deus, ao Cristo, o que Ele nos prometeu, o Espírito Santo. Mas Alex, nós já temos o Espírito? Sim. Lembra que eu falei da vela, que a nossa vela apagou, que nós precisávamos de que alguém acendesse a nossa vela novamente, e as pessoas vieram e acenderam a nossa vela, e nós temos uma chama, né? Isso aí. Quantas chamas tem aqui? Muitas, né? Sabe o que isso significa? Nosso coletivo. Eu, tu e tu. Nós somos os discípulos. Lá eram 12, né? Naquele momento tinha se perdido um, que foi Judas, mas já tinham, se eu não me engano, se não me falha a memória, vocês podem me ajudar aí, já tinham encontrado um substituto para ele, né? Precisavam dos 12, né? Já tinham encontrado um substituto. Isso significa 12, porque significa a completude, né? Então, todos nós, cheios do Espírito, todo coletivo de Capricórnio, todo coletivo de todos os signos, mas aqui eu estou falando com vocês. O ego, o diabo, a energia sombria dele, não tem poder diante daqueles que estão cheios, plenos do Espírito Santo. Dentro de nós tem dois espíritos. O Espírito Santo e o espírito de porco. Eu gosto de falar nesses temas lúdicos. O espírito de porco, o ego, só quer nos afundar. Só quer ver a gente se lascar todinho. Por isso que ele nos oferece coisas aparentemente boas, lindas, saborosas. Aí cabe a quem nos proteger? O Espírito Santo. Então existe essa luta entre o espírito de porco e o Espírito Santo dentro de nós. O diabo não tem poder nenhum sobre nós. E Deus também não pode agir se nós não permitirmos, se nós não nos abrirmos para Ele. Podemos ser apenas, como diz o Cortella, né? Caniços pensantes, balançados, juncos, né? Balançados ao vento, à toas. Houve uma época que eu era ateu, né? Me tornei ateu, descrente total. E eu chegava para a mãe e a mãe dizia assim: meu filho, tem que ir na igreja. Que igreja, mãe? Eu sou ateu. E o meu pai dizia: tu não é ateu, tu é à toa. Tu é à toa. Então a gente fica nesses três caminhos: espírito de porco, à toa ou com o Espírito Santo. Dos três, a melhor opção é o Espírito Santo. Então não tem muito o que escolher. Se tu quiser ir para frente, se tu quiser progredir, se tu quiser as premiações, as benesses do grande dono de tudo, tem que ser o Espírito Santo. E para receber esse Espírito Santo, tu tem que estar na graça. Tu tem que ser chamado, tu tem que acolher a palavra, tu tem que acolher o caminho.
Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não falei no primeiro vídeo que nós estamos há uma década ou uma década e meia, 10, 15 anos, outros 5, na luta, sofrendo. Nós estamos no caminho, o caminho dele. Lembram do caminho que ele fez com a cruz? Então, antes ele estava com o papai, estava com a mamãe, estava estudando. De tempos em tempos ele estava fugindo para não morrer. Somos nós, mesma coisinha, desde o início. Claro que eu não estou nos comparando a ele, o que ele passou é bizarro, né? Mas um exemplo, ele foi um exemplo. Com a gente é mais brando. Parece que a gente está sofrendo horrores perto dele, não sofremos nada. Mas para nós é insuportável. Mas com ele é leve. Hoje é leve. Por que hoje é leve? Porque a gente está com ele. Ele diz que aqueles que andassem com ele, o fardo seria leve. Entendeu? Então, fazendo essa caminhada com ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho nós percorremos, a verdade nós pregamos e vivemos. E agora recebemos a vida, e a vida em abundância. Por isso, as premiações. E a gente está chegando lá, falta pouquinho. Já está a energia fluindo. É só seguir o barco, tá, Capricórnio? Então, como eu disse para vocês, eu vou tirar mais algumas cartas para complementar, já que, em tese, as forças negativas não queriam que eu finalizasse o vídeo, que eu perdesse o vídeo. Eu vou jogar mais, porque é assim que é, tá? Então eu vou pegar o egípcio, que eu adoro esse baralho. Vamos lá, tarô. O que mais vocês têm para o signo de Capricórnio? Segunda parte da leitura. A primeira leitura foi pela parte da manhã. E a segunda parte estamos realizando agora. Uma leitura de prosperidade, de mudança de vida, de riqueza, de abundância e de fartura. O que vocês têm a dizer aos capricornianos nessa segunda parte da leitura? Divina Espiritualidade. O que vocês têm a dizer aos capricornianos? Caiu 3 cartas, tá? Aqui nós temos a inovação, 3 de paus, a magnificência, 5 de paus, 5 de paus, e a esperança, carta da temperança, tá? Tá ficando maior, embaixo do diabo. Então aqui fala que toda essa fartura, toda essa abundância depende de nos reinventarmos, de atendermos o chamado, cumprirmos o nosso objetivo e não sermos iguais aos outros. Não há essa possibilidade. Se vocês pensarem em começar algo, trabalhar em algo, efetuar algo, se espelhando nos outros para fazer igual, não vai ser bom. Pode até olhar para o outro, analisar o outro, mas permanece com a tua essência, o teu jeito, a tua forma. Não copia a essência do outro. Tu pode até te espelhar nas atitudes, nos jeitos, como as coisas são feitas, as dicas, mas chegar na hora do trabalho é a tua personalidade, é quem tu é, o teu jeito é único e exclusivo, tá?
Então, a inovação fala sobre diversifique, adapte, transforme o que tu tem em algo ainda maior. Dê um passo adiante, tá? A carta da Magnificência nos fala sobre o compartilhar, tá? Sobre compartilhar as graças, compartilhar as bênçãos. Não precisa mais tu te defender, não precisa mais tu atacar. Agora é hora de sermos solidários com as pessoas que precisam de nós. Muito nos é dado, muito nos será cobrado. E quando eles nos cobrarem, que nós possamos dizer: ajudamos o nosso irmão. Não fomos egoístas. Lembra do ego? Não deixa o ego te dominar. Faz o bem. Faz o bem sem olhar a quem. Tá? Abaixo do ego, a temperança. Carta da esperança. Dizendo: por mais que eu conheça a minha sombra, eu sei que com Deus somos mais que vencedores. Tudo vai dar certo. Porque se eu estiver com Deus, se eu estiver cheio e pleno do Espírito Santo, se eu me dedicar e dar o melhor de mim em tudo que eu fizer, não tem como dar errado. Tenho plena esperança e, mais do que esperança, a certeza de que as coisas ocorrerão da melhor forma possível. Nada de negativismo. Zero de negativismo. Quem é que vai ser negativo tendo o Espírito Santo? Quem é que vai ser negativo tendo as promessas? Quem é que vai ser negativo depois de percorrer o caminho, conhecer a verdade e obter a vida? O mago. O mago. Muitas pessoas trabalhando para a espiritualidade, muitas pessoas utilizando os seus dons, até mesmo aqueles que não estão no meio propriamente dito da espiritualidade, dos trabalhos espirituais, mas como eu tinha falado, Midas, né? Os dons de vocês, tudo que vocês tocarem vira ouro. Se tu for um vendedor, tu consegue vender com uma grande facilidade e conseguir os teus lucros através disso. Suas bonificações, tá? Se tu estiver falando sobre relacionamento, sobre romance, sobre amor, totalmente magnético, encantador, tá? Aqui nós juntamos o mago com o diabo, tá? E com a esperança e com o Espírito Santo. Então, meu Deus, é uma força gigantesca. O próprio fato de vocês proclamarem palavras, vocês conseguem adquirir através das palavras ditas. Então, peçam coisas boas. Porque tudo que nós pedimos, nós recebemos. E tudo que nós recebemos é graça. E tudo que nós recebemos de graça devemos dar e da graça deveremos prestar conta. Então, cuidado. Cuidado com o que pede, cuidado com o que diz. Não se deixe enganar pelo ego. Percebam-se sempre conectados à espiritualidade. Aqui, mais uma. O eremita. Não parem de estudar. Não parem de buscar o conhecimento. Não parem de se retirar para orar. Não parem de meditar. Mesmo que ninguém mais na tua casa faça. Vai lá e faz. Faz por ti e faz por eles. Porque quando tu faz, tu cuida da tua casa. Se vocês soubessem o poder que tem uma oração
dedicada, uma oração de entrega. O que acontece ao nosso redor quando nós rezamos em profusão, quando nós pedimos pelos nossos, quando nós pedimos para cuidar da nossa casa? Se vocês pudessem ver, vocês fariam sempre, todo dia. Eu faço, eu não vejo, mas eu sinto. Então, eu me arrepio quando eu falo, porque eu sinto as presenças. Eu sinto a aura deles. Eu sinto o atender do chamado. Quando nós pedimos, eles vêm. Então, peçam, retirem-se em segredo, né? Retirem-se, eremita, em segredo para a caverna. Nós, Capricórnio, amamos as montanhas e o nosso arquétipo de velho, o eremita, o ancião, o sábio, o mais velho do zodíaco, ele adora a caverna, a gruta. É lá na caverna, é lá na gruta que ele reza, que ele ora, que ele medita, que ele estuda, que ele fica sozinho, longe de tudo e de todos, para poder viajar dentro do interno dele, do interior dele, se analisando, percebendo os pensamentos, separando o joio do trigo da mente, buscando a luz, seja com a sua lanterna, ou seja a luz da saída do túnel. O eremita sábio, ele nunca vai lá para o fundo. Ele vai até onde ele consegue ver a saída. Ele precisa enxergar a luz, saber para onde é a direção. Quando mais jovem, esse eremita, que não tem idade, o eremita é o espírito, não é o físico. Nós capricornianos, né, muitos dizem, nascemos velhos. Então, quando somos mais jovens, nós costumávamos ir mais fundo na caverna, né? Ao ponto de não enxergar a saída mais. Às vezes nós nos perdíamos. Hoje a gente sabe. Nunca mais lá no fundo da caverna. É muito úmido, muito sombrio. Então, arcano maior o diabo, né? Nossa energia de Capricórnio. Se nós vamos muito lá para o fundo da caverna, é o que a gente encontra. Nossa sombra. Então, a sabedoria do eremita, jamais maduro, faz com que nós entremos na caverna, mas fiquemos de olho na luz. Apesar de ter o lampião como reserva, nós sabemos onde está a luz, onde está a saída, para onde devemos ir para sair dos problemas. Tá bom, Capricórnio? Fundo do deck, o desassossego. Não se permitam cair nas tentações, nas falhas, nos erros e nos equívocos. O que vocês têm para receber é grandioso. E por ser grandioso, não há espaço para os erros. Vou tirar uma carta deste oráculo, já que essa leitura está bem espiritual, apesar de nos trazer o material, né? Já rendeu, já estamos indo para 34 minutos. Hoje eu vou fazer somente leitura de Capricórnio. Amanhã eu faço outras. Oráculo, uma cartinha para Capricórnio. Alinhe a sua vida. O que não está alinhado ou precisa de mudança. Alinhe a sua vida. Como eu disse, o ego, né?
Não se deixa levar pelo ego. Não se deixa levar pelos pensamentos, pelos sentimentos do passado. Não se deixa levar por essas inclinações que podem te levar para uma cilada. Não se deixa levar pelas tentações que podem surgir. Tá? A princípio é isso, Capricórnio. Oráculo da Lua, tá? Para encerrar. Uma do Oráculo da Lua. Vamos lá. Capricórnio. Capricórnio. Finalizando a leitura. Finalizando a leitura. Um clímax intenso se aproxima. Um clímax intenso se aproxima. Lua cheia em Áries. Fundo do deck. As emoções estão em alta. Superlua. Então, Capricórnio, realmente as coisas estão acontecendo e serão coisas grandiosas, tá? Apertem o cinto, porque a força, a energia que vem é poderosa. E se Deus quiser, estaremos todos alinhados, prontos para obter, pegar essa energia, transmutando-a na realização dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, construindo assim o nosso castelo, construindo assim o nosso império. Um império que por tanto tempo nós apenas olhávamos na pele dos plebeus, né? Olhávamos o castelo e imaginávamos como será estar lá dentro e governar como rei, sem saber que éramos rei. Hoje nós sabemos. Nos privaram do nosso castelo. Agora é a hora de nós retomarmos o que é nosso. Um grande abraço a vocês todos. Um grande prazer fazer essa leitura. Uma energia poderosa. Tive que fazer uma segunda parte. Não pude perder, né? Já tinha jogado 3 cartas, complementei a jogada. É sinal que era para ser. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima leitura, se Deus quiser. Tudo de bom. Que Deus abençoe.